teu coração, você está diante do único Deus, o Deus vivo e verdadeiro. Você pode falar com Ele agora. Ele está te ouvindo. Ele quer ouvir a tua voz. Verbalize diante dele tudo aquilo que você veio fazer aqui. Exponha as suas necessidades, mas declare a Ele que você é um adorador que veio a esse lugar para adorar o único Deus digno de toda adoração, de todo louvor, de toda honra, de toda glória. Ele é o exaltado, Ele é o Senhor da nossa vida. Ó Pai de toda glória, diante da tua presença nós estamos, Senhor, diante do seu amor, diante da sua misericórdia, Pai. Nós nos prostramos nessa noite para reverenciar, para adorar o teu santo nome. Enquanto nós cremos, o Senhor estará provendo sobre a nossa vida a cura, a libertação, todos os bens, tudo aquilo que nos é necessário para nós vivermos uma vida de vitória na tua presença. Senhor, honra cada vida que está aqui presente. Nós oramos em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Para sentar, amados do Senhor, em nome de Jesus, eu vos convido a abrir a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, a primeira epístola de João, apóstolo João, capítulo de número 1, de 1 João, primeira carta, primeira epístola de João, do apóstolo João, capítulo de número 1, do versículo 5 até o 7, quem conclui, diga amém. Assim diz a palavra. E esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é e não há nele trevas no mundo. Se dissermos que temos comunhão com Ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga amém. Diga glória a Deus. João começa declarando que a mensagem que ele vai passar a seguir, ele recebeu do próprio Senhor Jesus Cristo. É interessante que Jesus, ele tinha muitos seguidores. Onde Jesus estava, amado, havia multidões de pessoas seguindo. Aquelas multidões que eram curadas, aquelas multidões que comiam pão multiplicado, aquelas multidões que vivenciavam todas as ações de Cristo e seguiam a Cristo. Mas Jesus tinha discípulos. Ele tinha discípulos que seguiam em oculto, pessoas que tinham medo de revelar, que seguiam a Cristo, até porque era perigoso mesmo você falar que era um seguidor de Cristo. Então, além da multidão, havia muitas pessoas que seguiam a Cristo, eram simpatizantes de Cristo, mas em oculto. Também havia um grupo de 70 discípulos que trabalhavam para o Mestre, estavam ali para evangelizar, para preparar o caminho, as cidades onde o Mestre havia de chegar. E ele também tinha 12 discípulos que estavam junto com ele, aqueles do dia a dia, aqueles de viver tudo aquilo que Jesus vivia. Entre os 12, Jesus tinha 3 em particular, que era de maior afinidade com ele: Pedro, Tiago, João. Então, quando as coisas eram mais fortes, havia uma necessidade assim de Cristo se ausentar, separar, orar, ele sempre buscava aqueles 3 para estar do seu lado. Em muitas ocasiões,
Na questão da transfiguração, Pedro, Tiago e João, vamos ali. Getsemane, Pedro, Tiago e João, vamos ali. Não eram homens da sua confiança que andavam junto com eles, discípulos do Mestre. Mas dentre todos eles havia um em particular, João, o discípulo, que desenvolveu uma característica diferenciada dos outros. Sabe, irmãos, nós precisamos aprender com os homens da Bíblia, para que a nossa vida também seja transformada, seja também elemento de transformação no ambiente em que nós vivemos. Amém, irmão? Amém. Porque se Jesus declara que nós somos luz para esse mundo, nós somos elemento de transformação. A nossa presença no ambiente, ela não é em vão. Ela precisa transformar o ambiente em que nós vivemos. E esse João, ele desenvolveu uma característica importante. Ele, além de estar com Cristo, além de viver todos aqueles milagres, além de ouvir todas as palavras de Cristo, além de ter recebido poder também como os demais, para expulsar demônios, para curar enfermidades, João, ele desejou no seu coração alguma coisa muito importante. João desenvolveu uma habilidade de estar junto com o Mestre, de estar perto, de estar de uma forma ligada ao Senhor Jesus Cristo. João, ele não queria apenas poder, ele queria comunhão, ele queria abraçar, ele queria sentir. Amém? Amém. Ele queria sentir a presença física e a presença espiritual de Cristo. Para João, não bastava receber poder. Para João, não bastava ver milagres. João queria tocar na vida. João queria debruçar-se sobre a vida. João queria sentir. Ele não queria deixar passar a oportunidade de ver Deus, de sentir Deus, de abraçar Deus, de conversar com Deus. Amém, amado? Diga glória a Deus. Os irmãos sabem que dependendo dos conceitos que nós temos e o desejo que nós temos em relação a Cristo, assim será a nossa vida. Se nós quisermos Cristo apenas para recebermos favores, curas, libertações, assim será. A nossa vida será pautada por momentos de manifestações da presença de Deus, de poder, de cura, de libertação. Mas nós não vamos desenvolver uma comunhão íntima com o nosso Senhor, e isto vai nos fazer uma falta terrível lá na frente. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo Deus desde o princípio. O desejo de Deus para com o homem é relacional. Deus quer se relacionar com o homem. Deus não quer nos abençoar apenas, mas Ele quer nos abençoar. Mas mais do que isso, Ele quer nos abraçar. Ele quer sentir o nosso calor. Ele quer transmitir o seu calor para nós. Amém, amado? Uma íntima comunhão. Só que íntimas comunhões, elas implicam também, amado, em que a parte desejosa desta comunhão consiga viver de tal forma que ele possa estar perto daquele que ele quer ter comunhão. Ele precisa mudar e moldar o seu caráter para poder desenvolver essa comunhão gloriosa. Então, quando você lê as cartas de Paulo, quando você lê as cartas de Tiago, de Pedro, e você lê as cartas de João, você encontra uma diferença muito grande. Nas cartas de Tiago você encontra a voz de um pastor severo, que trata as suas ovelhas com severidade, é lógico, todo um cuidado especial para que elas não se desviem. As cartas de Paulo recheadas de apologética, de teologia, de tudo que é sabedoria, ensinando as pessoas no caminho maravilhoso. Pedro falando de coisas gloriosas, mas João
você encontra a doçura, amém? Você encontra o amor, você encontra uma característica que ele recebera do próprio Senhor Jesus Cristo, a capacidade de ser um homem que fala a verdade, mas um homem cheio de doçura, cheio de amor, um homem que desenvolveu ao longo da sua vida uma íntima comunhão com o Mestre. Diga amém, diga glória a Deus. É interessante que nós olhamos para João e nós percebemos que de todos os seus apóstolos e todos os seus discípulos até então, o único que esteve ali ao pé da cruz foi João. É interessante, todos fugiram, mas João estava ali. João conversou com o Mestre poucos segundos antes do Mestre partir. João recebeu a instrução de Jesus Cristo ali ao pé da cruz. Amém, amor? Então era um homem muito ligado a Cristo, um homem que viveu uma experiência gloriosa, que talvez eu não queira, que talvez você não queira, talvez nós nem estejamos pensando nisso. Quando você saiu da sua casa para vir a uma igreja, o que é que você pensou? Quando João saía de algum lugar para estar perto de Cristo, o que é que ele pensava? Eu vou ali para abraçar o meu mestre. O lugar do lado dele tem que ser meu. Eu vou sentar do lado dele, mas eu não vou aceitar apenas isso, eu vou me debruçar sobre ele. Amém, amor? Eu não sei se João tinha a percepção total do que ele estava fazendo, mas ele estava debruçando nos ombros, no peito de Deus. Amém, amor? É grande demais, é glorioso demais. E ele amava isso, era a alegria de João estar junto de Jesus Cristo, debruçar, sentir o cheiro de vida. Amém, amor? Sentir o perfume de Cristo, a alegria da comunhão. Então às vezes nós saímos da igreja, saímos de casa, eu vou na igreja hoje, graças a Deus, tudo acaba cedo, dá tempo de fazer um monte de coisa aí, mas eu vou lá para pedir uma bênção. Deus vai me abençoar. Não, hoje Deus vai falar comigo, hoje Deus vai me curar. E irmãos, é bom mesmo. O Senhor Deus quer nos curar, quer falar conosco. Amém, irmão? Mas como é gostoso quando alguém sai de casa e diz: Senhor, eu vou lá para cultuar o teu nome, eu vou lá para me debruçar sobre o seu amor, eu vou lá para derramar o meu coração diante da tua face, eu vou lá para viver uma experiência de amor contigo, de íntima comunhão, eu vou para me oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável diante da tua face. Diga amém, diga glória a Deus. Sabe, irmão, às vezes nós nos tornamos homens duros, mulheres inflexíveis por causa da rotina da nossa vida, uma vida que nos impõe certas restrições, uma vida que nos impõe lutas, uma vida que nos impõe muitas vezes situações críticas, e isso vai nos deixando pessoas duras, inflexíveis. Então nós perdemos o tato e a possibilidade dessa comunhão, dessa alegria, desse mover, desse estar na presença do Senhor. Eu não sei se você sabe disso, mas o lugar para onde você vai, se você chegar na glória, é um lugar da mais pura e gloriosa comunhão. Amém? Amém. É lugar de adoração perene, é lugar de glória, é lugar de paz, é lugar de olharmos, de abraçarmos, de sentirmos, de vivermos, de vivenciarmos uma vida gloriosa. Amém, amor? Então era bom a gente ir exercitando isso, sabe, irmão? Porque se nós começarmos a nos tornar pessoas duras, inflexíveis, se nós começarmos a desenvolver uma habilidade para não sentir mais, se nós desenvolvermos uma dureza no nosso coração a tal ponto que não
não há razão nenhuma para estarmos numa igreja, não há razão nenhuma para estarmos aqui se a nossa intenção não for ter comunhão com o Eterno, ter comunhão com o Pai, ter comunhão com o Filho, ter comunhão com o Espírito Santo e ter comunhão um com os outros. Amém, irmão? Diga glória a Deus. Então nós precisamos rever o Evangelho que nós estamos seguindo. Sabe, às vezes nós nos preocupamos tanto em estudar a Bíblia e conhecer, que nós perdemos a habilidade de sentir. Eu lembro uma vez, testemunho do pastor Napoleão Falcão, para mim particular, um dos maiores pregadores que eu já vi na minha atualidade, no meu tempo. Aquele homem estava preparando uma mensagem para pregar em Boston, nos Estados Unidos. E ele disse que se trancou no seu escritório e ficou ali mais de 2 dias preparando aquela mensagem, aquele sermão, trabalhando todos os pontos, todas as situações para desenvolver diante dos americanos uma palavra muito bonita, muito eloquente, muito bem colocada. E ele está ali, ele estava cansado, suado já, e ali diante do seu computador, diante de tudo aquilo que ele tinha nas suas mãos, seus livros, seus dicionários, quando de repente ele soltou o seu corpo exausto de tudo aquilo, e uma voz disse ao seu coração: ei, por que tudo isso? Por que você não larga tudo isso e vem me adorar? Porque eu quero mover-se no seu coração, eu quero que você sinta a minha presença. Diga amém, diga glória a Deus. Irmão, se você entrar na igreja e ouvir um lindo sermão, que aquilo enche o seu coração, ser curado, ser abençoado, transformado, mas se você não sentir esta íntima comunhão com o Senhor, se você não sentir que você está vivo, se você não sentir palpitar dentro do seu coração a presença doce e gloriosa do Espírito Santo, se você não sentir um agente de transformação na sua vida, amado, nada disso vai valer por muito tempo, nada disso vai ajudar muito. Nós precisamos aprender em nome do Senhor Jesus Cristo que o Evangelho é muito mais do que as nossas curas, é muito mais do que os nossos discursos, do que a nossa retórica, é muito mais do que nós pensamos. O Evangelho chama o homem para a comunhão com Deus, para a comunhão com o Eterno. O Evangelho é chamado para que o homem venha conhecer o Deus Eterno, venha sentir Deus, venha viver com Deus. Amém, meu Pai? Diga glória a Deus. E João, ele diz assim: aquilo que eu recebi, essa mensagem que eu recebi de Cristo, é a que eu estou passando para vocês. Ele diz assim: se nós dissermos que temos comunhão com Ele, com Deus, e andarmos em trevas, nós mentimos e não praticamos a verdade. Porque dentro dessa questão relacional, dentro dessa questão de comunhão entre o homem e Deus, amado, deve haver uma igualdade de situação. Deus é verdadeiro, Deus é luz. João declara que Deus é luz e não há nele trevas alguma. Amém? Significa que para nós andarmos com Ele, nós temos que estar aonde, amado? Na luz. Amém? Por que nós temos que estar na luz? Porque a luz mostra tudo. O pecado é feito no escuro, no oculto. Todos os erros são feitos em lugares escusos, em lugares fechados. Todas as nossas ações maquiavélicas, elas são feitas no escuro, nos bastidores da vida. Mas quando nós andamos na luz, a nossa vida, ela é uma carta aberta de declaração que nós fomos transformados. Nós não temos mais nada a esconder, podemos falar, podemos
nós estamos na luz, amém, amado? Vivemos na luz, é um novo tempo. E uma coisa que eu e você precisamos saber nessa noite é que só existem duas situações no mundo espiritual onde nós vivemos: luz e trevas. Não existe uma terceira opção. Eu quero ser bem claro contigo agora. Das duas, uma: ou você está na luz ou você está nas trevas. Não tem meio termo. Ninguém está no meio termo. Ou você está na luz ou você está nas trevas. Não existe nenhuma possibilidade de alguém estar no meio termo. A palavra de Deus diz, o próprio João declara em João capítulo 1, quando ele começa a falar de Jesus, ele diz assim: ali está a luz verdadeira que alumia todo o homem. Amém? Ele aponta para Jesus e diz: ali está a luz verdadeira que veio iluminar o caminho do homem. A palavra de Deus diz em Mateus 4,16, que é uma repetição de uma profecia de Isaías, que quando Jesus vem, quando Jesus chega, a situação política, civil, a situação moral e espiritual, toda a situação de Israel era trevas. Não só de Israel, mas do mundo inteiro. O mundo jazia em trevas. Mateus 4,16 diz assim: o povo que estava assentado em trevas, olha a situação, amado, viu uma grande luz, e aos que estavam assentados na região de sombra da morte, a luz raiou. Amém? Então, a situação de Israel e do mundo eram trevas. Irmãos, assentado nas trevas. Tenta fazer uma figura na sua mente de um homem assentado nas trevas. Imagina uma pessoa assentada em trevas. Significa que ela está derrotada. Significa que ela não tem esperança. Significa que ela está perdida. Significa que ela está condenada. Significa que não há nenhuma esperança para ela. Ela está na pior situação que um homem pode estar, em trevas. Era essa a situação do mundo. Aqueles que estavam assentados na região de sombra e morte. Olha a situação lá. Assentado em trevas, em regiões de sombra e morte. Mas a Bíblia diz que a luz raiou, Jesus Cristo. Amém? Amém. E por que Jesus veio? Por que essa luz raiou? Para iluminar o homem, para tirar o homem dessa condição de penúria, para tirar o homem das trevas, para levar o homem para a luz, para que o homem agora pudesse andar na luz, como Deus é luz, como Jesus é luz, para que nós pudéssemos então nos relacionar com o Eterno, nos relacionar com Deus. Diga amém, mano. Diga glória a Deus. Sabe o que eu percebo, mano? Que quando nós falamos essas coisas, relacionamento, parece uma coisa muito longe, muito impossível para nós nos relacionar com Deus. Talvez no nosso conceito de vida, nos sentimos tão longe dessa realidade, nos sentimos tão escuro, tão apagado, que nós não conseguimos vislumbrar a possibilidade dessa comunhão. Isso é uma mentira do inferno, que anda em trevas e vive nas trevas. Paulo declara em 1 Coríntios 4,4 ou 2 Coríntios 4,4 que o Deus desse século, a saber, Satanás, ele fez o que, amado? Segundo o entendimento das pessoas, sabe para quê? Para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho. E nós temos que tomar cuidado, nós crentes no Senhor Jesus Cristo, para também não começarmos a pensar que não dá, que não vamos conseguir.
somos chamados para a luz, e quem está na luz está com Deus, anda com Deus, é uma nova maneira de andar. A palavra de Deus diz aqui: mas se andarmos na luz como Ele na luz está. Amém? Se nós andarmos na luz. Só que para andar na luz não pode mais haver trevas, não pode mais haver nada que comunique-se com as trevas. Para andar na luz, você tem que agir como aquele que é a luz do mundo, Jesus. Amém, meu irmão? Para andar na luz, você tem que exercitar apenas as obras da luz, não mais as das trevas. O que são as obras das trevas? Mentira, prostituição, maldade, corações endurecidos, toda sorte de pecado, palavrões, palavras torpes, ações e pensamentos errôneos, errados. Tudo isso é trevas. O mundo jaz nas trevas. Tudo que o mundo produz é trevas. Irmão, não existe nada que o mundo possa produzir que reflita a luz. Todas as ações do mundo é trevas. O próprio João, este João a qual nós estamos falando, ele diz assim: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Amém, irmão? Então nós precisamos entender isso. Nós somos chamados para a luz, para andarmos na luz, porque se andarmos na luz, nós temos comunhão com Deus, nós temos comunhão com o Eterno. Diga amém, diga glória a Deus. Aqui há duas implicações poderosas de quem anda na luz. João declara aqui, versículo 7: mas se andarmos na luz como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Diga bem. Amém. Significa o quê? Que em andando na luz, haverá uma ação contínua de Deus no aperfeiçoamento da sua vida. Sabe por quê, irmão? Quando nós viemos das trevas, nós viemos tão torto, tão errado, tão cheio de problema, que a partir de agora precisa haver todo um trabalho de Deus na nossa vida para nos limpar, purificar, perdoar e nos colocar em condições de luz. E um grande entrave, e aqui os irmãos vão me dar razão, um dos maiores entraves ou dificuldade que nós temos na questão de servir a Deus, na questão espiritual, está relacionado diretamente à comunhão um com os outros. Sim ou não? Sim ou não? É uma das maiores dificuldades que nós temos, é a questão da comunhão entre um e outro. Sabe por quê? Você sabe por que nós temos dificuldade de ter comunhão? Porque muitas obras nossas ainda são das trevas. Por exemplo, se eu aborreço um irmão meu, é trevas. Se eu falo mal do irmão meu, é trevas. Se eu não gosto do irmão meu, é trevas. Se eu prejudico o irmão meu, é trevas. Se eu minto para o irmão meu, trevas. Se eu engano meu irmão, trevas. Então todas essas ações são trevas. Agora, João declara, e João era um homem muito ligado à questão da comunhão, do andar junto. Ele viveu 3 anos e pouco com Cristo, com alguns discípulos de difícil trato, e ele entendia muito bem do que ele estava falando. Então ele diz assim, amado, que para nós vencermos essas dificuldades, isso está relacionado intimamente à nossa salvação eterna. Nós não podemos esquecer disso.
Jesus sintetiza as leis de Deus em 2 mandamentos. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de toda a tua força, todo o teu pensamento, com tudo que você puder e tiver, e amarás o seu próximo como a ti mesmo. Amém? Então veja que tudo isso está intimamente ligado à questão de salvação, de eternidade. Ou seja, se nós falharmos no quesito comunhão, vai ser esquisito, meu irmão, vai ser estranho. Se nós não conseguirmos vencer essas barreiras, nós vamos perder tudo. E se eu perguntar aqui, levante a mão quem tem algum problema ou alguma dificuldade de comunhão com algum irmão, com algum parente. 99,9% vai levantar a mão. Esse 0,1 sou eu. Não tem dificuldade com ninguém, em nome do Senhor Jesus. A gente vive com todo mundo e graças a Deus por isso. Mas então, se isso está intimamente ligado à minha salvação eterna, não tem como eu fugir disso. Hoje nós estávamos na escola bíblica e saiu algum assunto assim. Uma irmã falou assim: olha, eu perdoei, acho que é sogra, né? Eu perdoei minha sogra, só não consigo viver junto com ela. Então nós discutimos esse tipo de assunto, né? A capacidade de não se ter comunhão. Então o que nós precisamos entender, João diz aqui, mas se andarmos na luz. Então antes de eu resolver meus problemas com os meus irmãos, eu preciso resolver o meu problema de andar ou não na luz. Amém? Porque se eu decidir andar na luz, então esses entraves vão cair por terra em nome do Senhor Jesus. Se eu andar na luz, a palavra de Deus diz que eu terei o poder e a capacidade de ter comunhão um com os outros. Diga glória a Deus. Agora nós não falamos que hoje é culto da família, sim ou não? É lógico que é culto ao Deus vivo e nós oramos pela família. E nós somos uma grande família. Amém, irmão? E nós precisamos entender isso, que entre nós não pode mais haver desavenças, não pode mais haver entraves, não pode mais haver diferença, irmão. Isso é céu, isso é eternidade. Nós não podemos falhar nessa situação, porque nós estamos caminhando para a eternidade, estamos caminhando para o céu, para a glória de Deus. Amém, irmão? Então João disse que a única chance que nós temos aqui é andarmos na luz, como Ele está na luz. E para mim andar na luz, eu tenho que andar segundo a palavra, porque a palavra é lâmpada para os meus pés, é luz para o meu caminho. Eu preciso seguir a palavra, abrir mão de mim mesmo, abrir mão do meu egoísmo, abrir mão dos meus pensamentos, dos meus desejos, e entender que eu sou luz, e aonde eu estiver eu consigo conviver com todo mundo, porque eu tenho a luz. Amém? Amém. Nós vemos, eu pastorei a igreja faz mais de 20 anos, e já vimos muita derrota, muita derrota. 90% das derrotas estão intimamente ligadas à questão da comunhão, da dificuldade que as pessoas têm de se relacionar. Nós estamos numa escola e nós precisamos vencer essas dificuldades. Amado, você tem que olhar para o seu irmão e o amar, independente dele te amar ou não importa. A nossa parte nós temos que fazer. João declara que se nós andarmos na luz, então a primeira ação, ele diz aqui, ele não diz assim, se nós tivermos comunhão com os irmãos, então nós estamos andando na luz. Não, amado. Ele disse, se nós andarmos na luz, então nós teremos comunhão um com os outros. Então a primeira coisa que nós precisamos resolver é nossos problemas pessoais. Eu preciso andar na luz. Diga bem, diga glória a Deus. E então a bênção virá sobre a minha vida, porque se a minha ação é de luz, os meus pensamentos
luz, se as minhas palavras são luz, se o que eu faço é luz, eu vou ter comunhão com todos vocês, não vou ter mais dificuldade com vocês, eu vou conseguir amar vocês. E a Bíblia declara que o sangue de Jesus Cristo nos purificará de todo pecado. Diga amém, diga glória a Deus, porque haverá um exercício de aperfeiçoamento na nossa vida. Andar na luz do pecado já automaticamente está sendo perdoado. Quanto mais você adentra para a luz, amado, as trevas vão saindo de você, você vai sendo aperfeiçoado, o mal vai saindo, as enfermidades vão saindo, os defeitos vão saindo, a dureza de coração vai saindo, tudo vai saindo, a luz ela vai refletindo tudo, a luz vai iluminando até diante dos nossos olhos, dos nossos próprios erros, para que eles sejam removidos, e então nós poderemos viver uma vida de vitória realmente. Diga glória a Deus. Que nessa noite, amado, em nome do Senhor Jesus, nós possamos andar nessa luz. Que você possa orar e falar: Senhor, o meu coração está duro. Senhor, eu tenho me sentido um tanto inflexível. Senhor, eu tenho uma dificuldade terrível de comunhão. Sabe aquele irmão que termina o culto, ele some. Você vai procurar para cumprimentar, ela foi embora. Você queria abraçar o danado, né? Queria dar um beijo nele, queria falar para ele que você o ama, mas ele está com problema, mano. Ele não está conseguindo. Mas a palavra de Deus diz para nós nessa noite: a primeira ação nossa é virmos para a luz. Amém? A luz de Cristo, ela vai iluminar os nossos pontos negativos. Sabe, irmão? Ela vai mostrar para nós o nosso endurecimento de coração. Ela vai apontar para nós e vai mostrar os erros que precisam ser removidos. Muitas vezes nós estamos dizendo: arranca essa enfermidade de mim. Mas não oramos: Senhor, arranca esse coração duro de mim. Você já orou assim, irmão? Senhor, arranca esse coração duro que não sente a tua presença. Arranca esse coração duro que está vendo o irmão ali, consegue criticar o irmão, mas não consegue amar o irmão. Senhor Deus, precisa nos salvar de nós mesmos, limpar nosso coração, porque nós somos templo e morada do Espírito Santo. Não podemos aceitar trevas na nossa vida. Se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão um com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Diga amém. Diga glória a Deus. Talvez você sentiu uma amargura no seu coração quando você ouviu isso. Talvez fosse mais fácil assim, se a nossa salvação não tivesse atrelada de forma nenhuma a questão de comunhão, eu e Deus. Mas não dá. Até Elias se enfiou numa caverna, queria ser um ermitão ali na caverna. Aí Deus falou: o que você está fazendo aí, rapaz? Vamos lá, tem 7.000 homens lá te esperando para fazer uma obra gloriosa. Tem um monte de gente que precisa ouvir a tua voz de profeta. Nós não nascemos, não fomos iluminados para ficar escondidos. Jesus disse: eu não vou acender uma luz e colocar embaixo de uma cama, mas num lugar de destaque. Diga amém. Mas não compramos essa luz, amado, para esconder embaixo dos instrumentos, para colocar embaixo do tapete, mas colocando no lugar mais alto possível, porque ela precisa iluminar você. Espiritualmente você foi iluminado para iluminar outras vidas. Nós vamos orar agora. E você vai orar e falar: Senhor, que a tua luz possa iluminar as minhas trevas nessa noite. Talvez você sentiu, amado, que alguma coisa dentro de você não está legal. Alguma coisa está impedindo você de viver uma vida plena na presença do Senhor. Sabe, irmão? Pode
Nós estamos aqui para sentir a presença do Espírito. Nós estamos aqui para nos quebrantar. Foi a última vez que você derramou uma lágrima diante do Senhor? Qual foi a última vez que o Espírito Santo se moveu dentro de você? Nós vamos para a luz, para viver Deus, para viver Jesus, para viver o Espírito Santo. Deixa o Espírito Santo quebrantar o teu coração nesta noite. Não ofereça resistência. Fala, Senhor, me quebranta nesta noite. Uma vez Cristo pega uma criança e coloca do lado dele e diz assim para nós homens, para as mulheres: se você não se tornar como essa criança, de modo nenhum entrará no reino de Deus. O reino de Deus é para crianças, é para homens e mulheres que têm o coração quebrantado, que conseguem chorar, que conseguem se arrepender, que conseguem amar. Em nome do Senhor Jesus, não produza trevas, produza luz. Você é um vaso de bênção na mão do Senhor. Ele te iluminou e te colocou no lugar de destaque para que você dê luz a todos que estão em volta de você. Você crê nisso, amado? Feche os teus olhos agora em nome do Senhor Jesus. Nós vamos orar. Nós vamos orar porque alguma coisa tem que acontecer nessa noite em nossos corações. Começa a chorar, rasga o seu coração diante do Senhor. Você precisa cair de joelho diante do Eterno e adorar em espírito e em verdade. Senhor, meu Deus, tira as trevas do meu coração aqui.
os demônios, nós gostamos de luz e vamos viver nela, porque é na luz que nós encontramos a vitória. Amém. Guarde essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Diga amém. Junta aí com a sua família, irmão, porque você vai orar pela sua família. Você é luz para a sua família.